Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui de volta com a gravação do nosso vídeo, perguntas e respostas. Estou no terceiro bloco, se não me falha a memória, tá? Entre esse bloco, que é o terceiro, e o segundo, que eu já subi no vídeo, vai ter aí uma cartinha da nossa princesa Larissa, ok? Eu já fiz, né? Eu já postei aí. Então, quem não viu, dê uma olhadinha lá, que ela fala que ela acompanha esse trabalho das gravações. Ela está aqui no quarto acompanhando, ajudando, né? Então, eu fico muito feliz com isso. É uma gratificação muito grande. Eu tenho fé, eu tenho confiança. Eu sei que nós somos egoístas, queremos o material, eu queria ela aqui materializada, mas infelizmente não tem como isso acontecer, né? Apesar, né, da materialização dentro do espiritismo acontecer, isso não é viável, né, para ela nesse momento, mas eu me contento como pai só em saber que ela está aqui acompanhando esse trabalho e me ajudando, né, me amparando aqui. Isso é o mais importante, né? Então, assim, já fiz 2 blocos, 2 gravações de vídeo. Esse é o terceiro bloco, nós estamos fazendo perguntas e respostas. Essas perguntas eu recebi a maioria delas pelo WhatsApp, algumas pessoas perguntando, e aí eu falei para elas que eu ia montar, né, um perguntas e respostas, e eu estou agora aqui fazendo esses vídeos aí. Vamos ver se eu vou conseguir ajudar a vocês que estão mandando pelo WhatsApp as perguntas, tá bom? Com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, né, determinação para com vocês. Isso que é o mais importante. Esse é o nosso canal, Alex de Almeida, ok? Então, antes de começarmos aqui as nossas perguntas e respostas, vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima. Tranquilize o seu coração, ok? E vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão maior e mestre, Mãe Santíssima, toda a espiritualidade amiga e responsável por esse trabalho, em especial a minha filha querida e amada Larissa Gouveia Souza. Pedimos a todos que possam emanar pensamentos positivos, que possamos absorver o máximo possível de todo o conhecimento, que vocês possam conduzir toda essa gravação. Estou aqui nesse momento como um instrumento da seara de Deus, nosso Pai. Me coloco à disposição. Agradeço a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima por essa oportunidade. Peço, Pai, que envie em cada lar seus anjos guardiões, mentores, para que possa acalentar a cada coração de irmão que nesse momento está passando pela entrega de um ente querido. Em nome de Deus, em nome de Jesus e nossa Mãe Santíssima, agradecemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças à nossa Mãe Santíssima. Então, vamos dar início aqui a nossa... Deixa eu só limpar meu óculos aqui, senão está um pouco sujo. Então, assim, quando eu falei que a minha filha, né, ela acompanha esse trabalho, antes de começarmos aqui a gravação, eu faço preparação, peço a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima e toda a espiritualidade que possa lacrar, né, essa casa, porque não é minha casa, essa casa aqui é de Deus. Eu pago o aluguel, mas a casa é de Deus, não é minha casa, né? Nada aqui é meu, está tudo emprestado. E quando eu retornar à minha verdadeira casa, eu não vou levar nada. Então, eu preparo tudo, deixo tudo preparadinho, né? Peço a Deus para poder... A espiritualidade que é responsável por esse trabalho, porque existe uma espiritualidade responsável por esse trabalho, graças a Deus. E eu tenho fé em Deus que esse trabalho vai crescer muito. Tenho fé em Deus que esse nosso trabalho vai crescer muito e vai ajudar muita gente ainda. Nós estamos chegando na casa de 300 pessoas inscritas, ok?
Estou muito feliz que eu não contava com tudo isso. Eu pensava que eu não tinha capacidade para isso. Eu vou jurar para vocês. Eu falei, eu não vou conseguir juntar aí 10 pessoas. Mas, graças a Deus, as pessoas estão me encontrando, né? Como foi esse final de semana na Casa Espírita. Ah, você que é o Alex de Almeida? Poxa, eu acompanho o seu canal. Pô, que maravilha, está me ajudando muito, estou compartilhando. Cara, isso não tem preço. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Fico imaginando essas pessoas aí, esses canal de YouTube aí que tem mais de 1 milhão de seguidor. Eu não estou querendo para um patrocínio meu, para eu crescer, para eu ser um canal de YouTube. Não é isso, gente. Esse canal de YouTube é uma ferramenta para todos nós. Para quem tem 1 milhão, para quem tem 10 milhões, para quem tem 5 pessoas. É a maneira que você vai levar para quem você quer levar. Eu quero levar conteúdo. Eu quero levar uma coisa que vai ajudar a família enlutada, aquele que está entregando seu ente querido, que está com sofrimento, que está com dor, que está com saudade. Esse canal foi feito para isso, para ajudar nesse sentido. Não foi feito para fazer gracinha, para contar piada, para trazer tragédia. Não foi feito para trazer a discórdia. Não foi feito para isso esse canal. Esse canal é um canal da família enlutada. Aquilo que eu não tive lá atrás de uma pessoa encarnada, hoje eu me coloco à disposição do meu tempo para que eu possa trazer para vocês um pouco de conhecimento, de amor, de carinho. Eu já estou eu já estou na casa mais ou menos aí de 5 anos e 9 meses da entrega da minha filha. Então, tem gente que já está há 10, a 20, a 30. Mas se todos nós tivéssemos um comprometimento de poder fazer algo para poder ajudar o próximo, nós estaríamos bem melhor. Bem melhor. Não adianta você ficar... Barulho, se tiver muito barulho, é sempre porque está chovendo muito aqui agora, tá? Não adianta você ficar com a sua dor dentro da sua casa e no ato que você melhore, você não conseguir passar isso para alguém. Porque no ato que você está passando algo de bom para aquela pessoa, olha, poxa, eu li um livro, olha, eu fui numa casa espírita, eu conversei com fulano, vai lá. Isso é uma ajuda, isso é caridade, gente. Isso também é caridade. Nós precisamos dar esse start na gente. De não, eu tenho algo que me fez bem, eu vou guardar só para mim as 7 chaves. Não, olhe para o seu lado direito, olhe para o seu lado esquerdo, olhe para frente, olhe para trás. Tem alguém precisando de uma ajuda. Ajude. Isso é amor, isso é caridade, isso é atendimento fraterno. Tá bom? Vamos aqui dar continuidade aqui às nossas perguntas aqui. Onde eu parei... Aqui, essa aqui. Passagem a outro plano não é igual para todos? Está perguntando assim, uma passagem, o desencarne, né? O desencarne é igual para todos? No desencarne, a passagem do espírito depende de sua evolução, depende do grau de consciência, do adiantamento no entendimento da vida espiritual. Vão para o espaço condizente com essa consciência. A doutrina espírita ensina que céu e inferno são um estado de consciência e não locais delimitados. A mentalidade de uma pessoa com comportamento muito materialista, baseado nas paixões terrenas, na imoralidade, no ódio, no orgulho e nos vícios, atrai um espaço condizente com essa situação. É o chamado umbral, uma zona purgatorial. Não é um local para ficar por toda a eternidade. Ele vai ficar ali até o momento em que expurgar as energias negativas que contraiu pelos seus pensamentos e ações. Quando ele despertar, faz uma súplica. Vêm espíritos amigos de espaços espirituais elevados e o resgatam para que tenham outras chances de entender e praticar o que não assimilou na sua existência.
Há pessoas com mais dificuldade de aceitar que desencarnaram, por serem menos evoluídas espiritualmente. Às vezes podem ficar algum tempo no plano terreno, sem entenderem o que ocorreu e agindo como se ainda estivessem vivos. Ele acrescenta que essa situação desarmoniza o meio, podendo prejudicar tanto aquele que fez a passagem como aqueles que estão encarnados. É como uma pessoa querer viver no fundo do mar, não vai conseguir, porque não é o seu ambiente. Então, o que acontece aqui? Aqui nós temos o primeiro aspecto, que é o aspecto do desencarne daquele que acredita na vida pós-vida, que tem fé em Deus, que está dentro da doutrina, que está dentro do estudo. Então ele se preparou completamente para fazer a sua passagem, correto? Então nós temos esse primeiro, que é aquele que está dentro da doutrina, é aquele que está dentro do entendimento. Ah, Alex, mas e aquele que é o evangélico? Aquele que é o evangélico, aquele que é o católico. Para eles é ponto final, além túmulo. Tudo bem, mas no ato do desencarne deles, se eles ali aceitarem, dentro de um pequeno entendimento, ou até mesmo de vidas passadas, que você também traz não só coisas, não só débitos de vida passada, você também traz de vidas passadas o que você foi lá atrás, na parte religiosa. Então, no ato em que você também estiver desencarnando, fazendo a sua passagem, e aquilo te despertar algo, e você acreditar naquilo, você também estará tendo o seu entendimento, a sua aceitação. Mas fica bem mais fácil se você trouxer essa bagagem, ok? Da sua religião, principalmente da doutrina espírita, colocar ela em prática dentro dessa sua encarnação que você está agora, para quando você vier a fazer a passagem e retornar ao plano espiritual, você vai estar com a sua bagagem bem robusta. O seu alicerce vai estar bem robusto. Então isso vai te dar uma condição de aceitação bem mais tranquila do que as demais que nós iremos agora falar. Então assim, nós temos essa primeira condição. A segunda condição é aquele que ele está vibrando, ele não está dentro de nenhuma religião, correto? Não acredita em Deus, não acredita em nada, está dentro de uma religião, ele não está dentro de uma religião e ele está começando a vibrar coisas, né, mentalizando coisas ruins. Por exemplo, está aqui, ó, a mentalidade de uma pessoa com um comportamento muito materialista, baseado nas paixões terrenas, na imoralidade, no ódio, no orgulho e nos vícios, atrai um espaço condizente com essa situação. Então, essas pessoas, o que vai acontecer com elas? Elas vão ter a ciência de que não está morta. Não, eu não morri, eu estou vivo, eu estou aqui, estou me vendo. Mas ela desencarnou. Ela desencarnou. E aí ela vai ficar presa o quê? Ela vai ficar preso ao materialista, baseado nas paixões terrenas, que é a sua esposa, seus filhos. Ela vai ficar na imoralidade, ela pode ser uma pessoa atraída pelo sexo, né? No ódio, no orgulho, nos vícios. E isso vai atrair ele para esses locais que fica na zona terrestre ainda. Está aqui entre a gente. Não, é o tão chamado ficar, como é que se diz? Ficar vagando. Eles estão vagando. E isso até não só atrapalha a eles, mas como também atrapalha aqueles que ficaram, né? aos encarnados, né? Que ficaram. Porque vai ficar uma coisa pesada, uma situação pesada. E ele está achando que ele está vivo, ele está dentro da sua casa, que ele acha que a casa é dele, ele é materialista. E porque quando você desencarna e você está encarnado, são vibrações diferentes. Você vibra de uma forma e quando você também está no plano terreno, você também está vibrando de uma outra forma. Se você tiver a primeira
situação que foi a aceitação, essa sua vibração é vibração de amor. É quando os nossos entes queridos eles vêm até a gente visitar. Ele visita a mim, visita você, eles psicografam uma carta. Então ali você sente o amor, é a harmonia. Mas quando você tem um ente querido seu, que ele não aceitou, ele não teve a aceitação da passagem dele, e ele continua preso aos bens materiais, ao ódio, ao orgulho, aos vícios, às paixões terrenas, ele começa a emanar uma energia que não é condizente com a sua. E isso faz com que esses fluidos, essa energia negativa, ela acaba interferindo você e a ele. Tá bom? E aí nós temos aqui a outra situação, que é a situação umbralina, né? É a chamada umbral, uma zona purgatorial. Né? Não é o local para ficar por toda a eternidade. Ele vai ficar ali até o momento em que expurgar as energias negativas que contraiu pelos seus pensamentos e ações. Quando ele despertar, faz uma súplica, uma oração, pede, por favor, me tire daqui. Uma oração, faz uma oração, eleva o pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, porque já vai dar o start. Então, quando ele despertar, faz uma súplica, vem os espíritos amigos, porque eles já estão ali esperando isso, de espaços espirituais elevados, e o resgatam para que tenha uma outra chance de entender e praticar o que não assimilou na sua existência, que é você se desprender do bem material, se desprender dos seus amores, das suas paixões terrenas, da imoralidade, do ódio, do orgulho, dos vícios, entendeu? Então, quando você for resgatado, você vai ser tratado para que você perca tudo isso, para nas novas existências você não venha a cometer isso de novo. Aí está aqui, ó, há pessoas com mais dificuldades ainda, são 3 aspectos, já falei 2. Então, há pessoas com mais dificuldade de aceitar que desencarnaram por serem menos evoluídos espiritualmente. Às vezes podem ficar algum tempo no plano terreno sem entender o que ocorreu e agindo como se ainda estivessem vivos. Ele acrescenta que essa situação desarmoniza ao meio, podendo prejudicar tanto aquele que fez a passagem como aqueles que estão encarnados. É como uma pessoa querer viver no fundo do mar, não vai conseguir porque não é o seu ambiente, tá? Vamos aqui a outra pergunta. Eu falei 3, então são 2 aspectos, tá, gente? Desculpa aí, perdão, são 2 aspectos. O aspecto do entendimento e o aspecto do não entendimento. Tá bom? Vamos lá? 17 minutos. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma parada nesse e porque eu faço uma emenda, né? Vocês devem perceber essa emendazinha, então eu vou dar uma paradinha aqui e aí a gente dá continuidade. Voltando então ao nosso terceiro bloco, né? Que eu já fiz o primeiro bloco, o segundo bloco e estou gravando agora o terceiro bloco. Um bloco leva 2 vídeos, tá? 2 vídeos de 20, de 17, por aí. Então eu tinha falado sobre passagem a outro plano não é igual para todos. Então agora aqui nós vamos para qual a caridade verdadeira? O Espiritismo defende a prática da caridade, da humanidade e do amor ao próximo e, seguindo a lei de atração, fazer coisas boas atrai energias positivas. O bem em ação movimenta energias que atraíam coisas boas e modifiquem nossos destinos, pois a lei divina não é implacável, ela é maleável, porém que isso não deve ser confundido com negociata, toma lá da cá, barganha, pois de nada adianta praticar boas ações pensando em ter retorno. Agir dessa forma pode ser um primeiro passo, mas a evolução espiritual só ocorre com atitudes realmente altruístas, visando proporcionar o bem a outra pessoa. A caridade não pode ser calculada nem ostentada. Jesus disse: quando deres esmolas, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles.
Aqueles que hoje praticam a caridade com o pensamento de se promover perante as pessoas, pensando em ganhar algo em troca, ele poderá estar se enganando, porém, ele não irá conseguir enganar a Deus. Hoje em dia, as pessoas querem holofotes em suas ajudas. São caridades com o pensamento do se dar bem, sair bem na foto, pois esses atos não chegarão à mesa de Cristo para serem servidas. Cristo quer que façamos aquilo que gostaríamos que fizesses com amor. Então não adianta, você vai fazer uma caridade, você pega uma cesta básica, aí você chama a pessoa, manda a pessoa segurar, abraça a pessoa, manda uma pessoa tirar foto, vai lá no Facebook, no Instagram, posta, manda pelo WhatsApp. A sua caridade foi toda por água abaixo. Não é para você ficar ostentando e muito menos desprezando aquela pessoa, porque aquela pessoa que está ali pedindo aquela cesta básica, aquela cesta de alimentos ou um leite, é porque ela tem necessidade. Não é para você pegar a imagem dessa pessoa, vincular a sua para atos políticos, para atos de querer se patrocinar nas redes sociais para ganhar seguidores, ok? Primeiramente tem que ter o respeito com a fome, com a dor do próximo, com a desgraça do próximo. Porque tem muitas das pessoas que estão pegando a desgraça, a dor, a fome do próximo e se patrocinando com isso, querendo o dito, né, agora aí, lacrar, né, lacração. Isso não é certo. Se você não está sendo punido pelos nossos estudados, pelos nossos juízes, se você não for punido por eles, será punido sim pela parte espiritual. Porque você vai ter que rever isso tudo de novo. E com essas pessoas que você está fazendo isso. Lá nos outros vídeos eu já falei isso. Então, se você for dar com a mão direita, a esquerda não pode saber o que a mão direita está dando. Ok? Não é para tirar foto, não é para fazer postagem, não é para, na época política, você ficar distribuindo cesta básica para poder ganhar voto de ninguém. Não é o toma lá da cá, não é a barganha. Porque Deus está vendo. Você acha que não está vendo? Ele está vendo tudo. Então, vigiai e orai. Você quer fazer a caridade? Vá lá e faça. Mas não precisa você ficar falando o que você fez ou o que você aconteceu. E muito menos ficar expondo a pessoa que precisa em redes sociais. Ok? Qual a diferença entre espírita e espiritualista? O espiritualista crê em vida após a morte do corpo. O espírita também crê, mas segue a doutrina codificada por Allan Kardec. Então, só relembrando, o espiritualista crê em vida após morte. O espírita também crê, mas segue a doutrina codificada por Allan Kardec. Então, não é só para você ser um espiritualista. Você tem que ser um espírita. Você tem que estar dentro do trabalho, dentro da caridade, dentro dos ensinamentos. Isso é ser espírita, ok? O espiritualista estuda, vai às sessões no centro, mas não é fiel às obras básicas do fundador da doutrina espírita, porque agrega outros conhecimentos. Já os espíritas também podem saber sobre outros ensinamentos, mas devem ter consciência de que nem tudo lhes convém. Falamos muito na fé raciocinada, pois vários episódios de guerra no mundo foram feitos por fanatismos religiosos. Falamos de passar tudo pelo crivo da razão antes de aceitar. Então é a nossa fé raciocinada. Nós temos que ter o entendimento. Por isso que lá no outro vídeo eu falei, tem que estudar, tem que ter o conhecimento, tem que absorver o máximo possível. Porque só assim você não vai ficar se baseando
pelo que o outro falou. Você vai ter as suas respostas. Você vai ter as suas respostas. Então você tem que ter o conhecimento. Ok? Atendimentos a espíritos e a encarnados, como acontece? No centro espírita há sessões abertas e encontros fechados dos médios. Há auxílio através das reuniões mediúnicas, onde se alguém está passando por obsessão espiritual, ou seja, sendo influenciado por alguma entidade, é atendido espiritualmente, e o desencarnado é atendido em uma reunião mediúnica, que é a privada. O trabalho do estudo mediúnico se dá por um médium e um trabalhador que tem a sua função de doutrinar o espírito. É feita uma oração de irradiação de energia mental. Nesse momento, o médium de incorporação sente a presença de um espírito e permite que ele, espírito, faça a sua comunicação com o doutrinador. E dessa forma acontece o trabalho de ajuda e de amor. Vale lembrar que no ato que o espírito se conecta ao médium para uma doutrinação, ajuda, não acontece o tão falado termo incorporação. O espírito que irá ser ajudado pelo doutrinador não toma o corpo do médium, ele apenas se faz presente através do mental e das cordas vogais do médium. As reuniões fechadas são realizadas por médiuns experientes que se colocam à disposição e os mentores, que são espíritos de luz que levam os espíritos que tenham necessidade ou estão influenciando alguém para serem esclarecidos e encaminhados das trevas da ignorância para a luz de Jesus. O Espiritismo é baseado nos 5 livros codificados por Allan Kardec. São eles: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, deu para entender aqui como é que funciona? Então, um trabalho mediúnico, ele tem um médium, tá? Que vamos, entre aspas, de incorporação, né? O médium. Tem um outro trabalhador que ele é o doutrinador. Então, quando esse médium se permite a aproximação desse espírito que está precisando, e esses espíritos eles são trazidos pelos mentores da casa, pelos espíritos de luz, para uma ajuda. Então, quando esse espírito se aproxima desse médium de incorporação, vamos dizer assim, ele se deixa ser utilizado o seu mental, né, e as suas cordas vocais. E aí o espírito começa a conversar, ele vai falar para esse doutrinador, esse trabalhador que está do lado, o que ele está sentindo, porque geralmente eles quando vêm, eles vêm sentindo dores, eles estão perdidos, eles não sabem o que aconteceu, eles não sabem que já fizeram a passagem, eles estão com frio, eles estão com fome, eles estão com sede. Então, o doutrinador ele entra com todo o seu amor, com todo o seu conhecimento e começa a dialogar com esse espírito através desse médium, correto? E ali você vai começar a dar as coordenadas para esses espíritos e falar para ele que nesse caso ele está dentro de uma casa de amor, de caridade, ele está ali para ser ajudado, tá? E aí no caso ele ali vai ser ele vai absorvendo todo aquele amor, aquele carinho, aquele respeito, aquela confiança para com aquela casa, para com os mentores, para com o doutrinador, para com o próprio médium, e ali ele se permite que ele possa ser levado através dos mentores da casa, responsáveis por esse trabalho, para um hospital espiritual para que venha a ser tratado, né? Para que eles possam ter o conhecimento da vida após vida, para ter um entendimento, até mesmo para mais tarde ter uma preparação para uma comunicação com seus familiares, uma psicografia ou até mesmo uma psicofonia, ou vou até mais distante ainda, até mesmo para fazer parte do trabalho da casa, aonde ele foi socorrido. Pode acontecer, ele pode voltar depois que ele estiver estabilizado, compreendido, na aceitação, ele pode estar fazendo parte desse exército de Deus e de Jesus, ok?
Aí aqui, mais uma perguntinha. Eu acho que vai dar para fechar em 3 vídeos, hein? 3 vídeos. É a última pergunta? Ih, não. Tem mais pergunta aqui para baixo. Acho que vai fazer mais. Mas vamos lá. Faz parte. Que bom. Que maravilha. Que maravilha. Bastante trabalho para gente. Então vamos lá. Outra pergunta. O que seria uma colônia espiritual? Essas colônias, elas são cidades em outro plano, para onde são levados os espíritos desencarnados, para que se desliguem completamente da vida terrena. Nesses locais há estudo e trabalho para que se sintam úteis, evitando que não tenham uma razão na vida. Esse trabalho inclui a reparação espiritual, tendo acesso à sua consciência e como se fosse um telão mental no qual é passado um filme da sua última existência. Percebem o que fizeram e o que poderiam ter feito. É nessa hora que eles entendem que é preciso voltar, reencarnar, pois ainda falta muito para evoluir. Por isso temos que aproveitar o máximo de tempo possível que ainda nos resta aqui, nessa nossa encarnação. Devemos procurar sanar todas as nossas dívidas, nossas faltas anteriores. Devemos trabalhar na caridade, ajudar, perdoar e amar, pois só assim teremos um caminho de produção rumo à evolução. E eu ainda acrescento mais aqui. Nós devemos sim fazer isso tudo, mas também devemos evitar de adquirir novos erros para novas reencarnações, ok? Então aqui, essa parte aqui da coluna espiritual, eu acho que ficou bem explicadinho mesmo. Eu acho que não há necessidade da gente adentrar aqui para um bate-papo, né? Vamos aqui para outra pergunta. Relação com amigos e familiares que nos antecederam ao plano espiritual. Pensamentos e laços afetivos mantêm as pessoas com vida terrena ligadas àqueles que já desencarnaram. Por isso, aquela saudade ou lembrança repentina de alguém ou fato ocorrido com uma pessoa que já desencarnou pode significar que essa pessoa está enviando boas energias ou até mesmo visitando seus parentes ou amigos que continuam na vida terrena. Essas visitas seriam uma espécie de bônus a espíritos merecedores, conforme sua atuação no plano espiritual, por estarem agindo com disciplina, estudando e servindo ao próximo, uma vez que os espíritos também se ajudam. Então foi aquilo que eu falei. A saudade que eu sinto da minha filha Larissa é uma. Ela sente de várias. Ela sente a minha saudade, ela sente da mãe, da avó, do avô, do tio, da tia, da madrinha, do primo, da prima, da amiga, do amigo. Então eu sinto de uma, ela sente de várias. Entendeu? Então a saudade que eu sinto aqui, ela também sente lá. Só que ela sente de mais pessoas do que eu. Ok? Então assim, essa parte das nossas lembranças, dessas visitas, isso faz parte, né? Isso faz parte tanto de lá como de cá. Quando eu falo daqui para lá ou de lá para cá, porque eles lá, os nossos entes queridos, eles têm a permissão, né? Não é toda hora, tá, gente? Eu vou ficar lá direto. Não é assim. Eles têm tudo que tem para fazer lá. Eles têm os trabalhos, eles têm estudos, eles têm que trabalhar, têm que estudar, têm que ajudar, têm que se permitir ajuda. Então, assim, não é todo o tempo que eles vão estar grudados na saia da mãe ou na barra da calça do pai, ok? Então, assim, na medida que eles conseguem, eles sim venham visitar. E nós também visitamos eles também quando há o descansar do corpo, né? O tão chamado sonho, que a gente entende como desdobramento. Então, todas as noites eu falo para as pessoas, nós desencarnamos e encarnamos, né? Morremos e vivemos de novo. Por quê? Porque o corpo ele fica ali parado, inércia. E o espírito ele não precisa descansar. Então ele sai do corpo, continua ligado ao corpo, mas ele sai do corpo e vai para onde? Vai para onde ele mais gosta, que é o plano espiritual, porque é espírito. O espírito vive aonde? No plano espiritual. Então ele quer voltar para a casa dele. E lá ele vai ter o reencontro, né? Ele vai ter os seus reencontros com seus pais, suas mães. Os entes que os antecederam, você vai ter aquele reencontro. É por isso que é o chamado sonho, né? Você acorda, você desperta
Aí você, caramba, eu sonhei com meu pai, sonhei com a minha mãe, cara, foi tão real. Aquilo aconteceu. O seu espírito não foi você, corpo. Seu corpo estava dormindo, precisa descansar. Mas o seu espírito, ele se desprende do corpo, continua ligado, porque não pode cortar, não pode fazer esse corte, porque senão aí sim o corpo desencarna, né? Senão o corpo morre, porque ele precisa dessa ligação. Mas isso permite que o seu espírito vá até o plano espiritual para poder encontrar com seus amigos, familiares, entendeu? É dessa forma, pode acreditar. E é muito, muito, muito real, muito gostoso. Como ficam nossos pensamentos enquanto encarnados e após o desencarne? O pensamento é o veículo entre os encarnados e desencarnados. Desta forma, assim como as pessoas sentem saudades e oram por quem já fez a passagem, os desencarnados também sentem saudades e oram por aqueles que estão na vida terrena. Por ter essa convicção de que não existe a separação eterna, que a morte pode representar em algumas crenças, mas que os laços afetivos continuam e que haverá reencontro em outro plano, os espíritas têm mais facilidade de aceitar o desencarne ou a morte do corpo físico. No entanto, que isso não significa que os espíritas não sintam a passagem de uma pessoa querida, mas que a certeza de que aquilo não é o fim, de que a pessoa será recebida em outro plano e terá o atendimento necessário por outros espíritos, ajuda a passar por esse momento. Deus jamais separa aqueles que se amam. Então foi aquilo mais ou menos que eu já falei na primeira lá, né? No ato que você desencarna, você sendo uma pessoa espírita, isso não vai aliviar a sua dor. Você só vai ter conhecimento. Você, através de todo o conhecimento da base espírita, você já começa a sair na frente de muitos aqueles que não é da doutrina espírita. Mas se você pegar a dor daquele que ficou para trás e você que está lá na frente, a dor é a mesma. Só o conhecimento que há essa separação, tá? Só tem a diferença no conhecimento. Porque quando você tem o conhecimento, você não precisa tanto buscar o porquê, os praquês. Por que minha esposa morreu? Por que meu filho faleceu? Por que isso aconteceu comigo? Deus é mau. Você não vai ter isso, porque você já tem a base. Você já tem o alicerce debaixo dos seus pés. Porém, entretanto, todavia, o choro, a saudade, as lágrimas, isso não tem como. Não tem receita de bolo para isso. Não adianta você ir na farmácia e pedir remedinho, que isso não vende lá na farmácia. Tá bom? Seu carrinho da montanha-russa, que eu sempre falo, ele vai estar lá em cima, daqui a pouco ele vai descer, vai subir, vai descer, e assim a gente vai tocar a nossa vida. Agora, quando você tem uma base, quando isso acontece na sua família, você já está com os seus pés ali, ó, sobre um alicerce. Você está bem em cima de um alicerce, muito bem feito, muito bem construído, que é a parte espírita. Então aquilo ali já vai fazer com que você comece a receber aquela informação e você vai conseguir digerir tudo aquilo da melhor maneira possível e você vai conseguir amparar aqueles que estão ao seu lado, os seus familiares, né? Você vai conseguir ter o discernimento, ter o entendimento de que aquilo ali está acontecendo porque tem que acontecer. Vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Todos nós vamos partir, todos nós vamos retornar ao plano espiritual. Ok? Então acho que eu já fiz 2 blocos, né? Já fiz. Acho que já vai para outro bloco agora, tá bom, gente? Vou dar mais uma paradinha aqui, vou fazer mais um, tá bom? Então, aproveitando o ensejo, peço a vocês, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para receber novos vídeos, ok? Que Deus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças à nossa Mãe Santíssima.